Vamos começar então o nosso programa de hoje, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro decidiu efetivar o general Eduardo Pazuello como ministro titular da Saúde. Ô Zé, o que motivou essa decisão do Bolsonaro, hein? Olha, o ministro Pazuello, um general de intendência no Exército, a intendência é que faz a coisa funcionar, né? Para o policial, para o soldado estar na frente com o fuzil, ele precisa ser alimentado, é preciso chegar a ter ele munição, é preciso transporte, e a intendência cuida exatamente disso. Então, ele é formado exatamente nesta área. E chegou no Ministério da Saúde como o vice, né, ministro, que é o secretário executivo, e ele realmente deu conta do recado, ou seja, fez a coisa funcionar. Respiradores chegarem aos hospitais, levar recursos e dinheiro para alguns setores onde havia necessidade. E o Brasil, se fala muito em número de mortes, mas não há nenhuma denúncia até agora de alguém que morreu, como se diz, né, à míngua, sem o atendimento hospitalar, ou seja, os hospitais deram conta do recado. O velho SUS passou no teste. Se não houvesse o SUS no Brasil, seria uma tragédia sem precedentes, né? E o Pazuello se explicou. A impressão que eu tive ali no início foi de que o presidente Jair Bolsonaro não queria nomear o ministro da Saúde, e sim um ministro da pandemia. E este ministro da pandemia era exatamente Eduardo Pazuello, porque ele estava fazendo a coisa funcionar. E ficou ali a impressão de que logo depois da pandemia haveria, então, um reposicionamento do governo, nomeando um ministro da Saúde que entenda de saúde, que seja um médico e que faça as políticas públicas de saúde, né? Mas o Pazuello vem se entendendo muito bem, apesar de nomear ali um veterinário para cuidar das vacinas de imunização, mas vem se entendendo muito bem com o corpo, isso é complicado, com o corpo administrativo do Ministério da Saúde. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro começou a distribuir ontem convites e vai dar posse a Pazuello na quarta-feira, portanto, amanhã, e ele será o ministro definitivo da Saúde, ou seja, finalmente teremos um ministro da Saúde, né? Muito bem, Joel, para onde vai aquele mantra da esquerda, o Brasil não tem ministro da Saúde? Agora vai ter, né, Paulo? Mas a tragédia já foi feita. Estamos aí com 130 mil mortos, a pandemia já fez a grande parte dos seus estragos. Com relação ao slogan, tudo bem, passou, mudou, mas o Brasil pagou esse preço. E aí, Adriles? Bom, responsabilizar o Pazuello pelas 130 mil mortes, ou o governo Adriles, que tinha... Não, eu estou falando do Pazuello e do governo, ou o governo que estava mais certo do que todo mundo na preservação da economia em relação a uma pandemia que não tinha um controle efetivo e eficaz, até porque a OMS não deu os protocolos corretos no início da pandemia para que as pessoas se preservassem, né? Fez esse isolacionismo estúpido, que não deu nenhum tipo de resultado praticamente em nenhum lugar do mundo. É uma das coisas mais injustas do mundo, né? O Pazuello, como o Zé Maria bem disse, é um general da reserva e um general de praticidade. Ele mobilizou 34 mil militares para ajudar no combate à pandemia, fez campanha de conscientização, de sanitização em comunidades, em quilombolas, em regiões agrícolas, em tribos indígenas, ou seja, uma gestão baseada em logística, em método, em prática, ampliou o uso de remédios, distribuiu equipamentos, EPCs, ou seja, fez uma coisa de maneira discreta, em contraposição ao seu antecessor, o Mandetta, que tentou conquistar e conquistou a mídia com sua lábia e parte da população, mas deu manifestações erradas, por exemplo, de picos que nunca surgiram, ou dizendo que aos primeiros sintomas da doença você tinha que ficar em casa. O Pazuello corrigiu isso, pesquisou, foi discreto, deu boas recomendações. Até em relação à vacina, ele é discreto, ele fala que todo mundo toma se quiser. Ele é um sujeito absolutamente consciente, é um militar de reserva, de primeira ordem. E o Bolsonaro deveria, só para irritar esses pseudo-progressistas de ocasião chatos, que não oferecem nenhum tipo de resolução, e quando oferecem resolução errada, chuchar o Ministério de mais militares, que quase todos eles estão sendo
profundamente bem-sucedidos. Viva os militares no governo, viva a discrição, a logística e a estratégia bem colocada de Pazuello, que silenciosamente, só com trabalho efetivo, conquistou o posto de um bom ministro da Saúde. Muito bem, Joel, fala mais um pouco, querido. Você está muito lacônico hoje. A gente quer ver o bicho Tá pegar triste, nessa tá bancada. triste. Por favor, Pazuello entrou, ele ficou triste. Não, o Adriles disse que erraram, não sei o que. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Mandetta, tentei achar agora, mas não consegui aqui. Um vídeo do Mandetta dizendo, olha, a gente vai ter um pico iniciando em junho, que vai ficar num platô por julho, vai começar a cair por agosto. A previsão estava certa. É? A previsão claro, ela vai sendo revisada. Mas ele acertou na imagem geral do que ia acontecer na pandemia no nosso país. Enquanto isso, as pessoas que o Adriles defende, como o ex-ministro Osmar Terra, chegaram a dizer que o referendado pelo presidente Bolsonaro, chegaram a dizer que o Brasil não teria sequer 800 mortos por causa da epidemia e, portanto, não precisamos de isolamento social. Bom, o Brasil, com o isolamento social mal e mal que foi feito, teve aí já mais de 130 mil mortos. Houve qualquer pedido de desculpas das pessoas que bradavam que não precisa de isolamento, vão ser menos de 1.000 mortos, menos de 800. Precisava de Não distanciamento. teve absolutamente nenhum. Não existe fato da realidade que vá mudar essa convicção e essa defesa, porque ela é inteiramente ligada, aí sim, à defesa de um projeto político. Da mesma coisa a cloroquina. Não existe evidência científica possível que vá fazer alguém abrir mão da cloroquina. Claro, a partir do momento que o Bolsonaro passou a defender isso, e esse foi o motivo dele ter derrubado, né, o segundo ministro da Saúde da pandemia, o Nelson Teich, porque como alguém da saúde ele não poderia agir de forma tão desleal ao próprio propósito da profissão dele, assinando e referendando e tornando universal um protocolo de um remédio ainda não testado, não existe evidência possível que vá mudar as pessoas. Não, é a droga mágica e pronto. O Brasil produziu milhões de pílulas, distribuiu, tivemos todas essas mortes, somos dos piores do mundo. E não importa, mas pelo menos a gente deu uma lição naquela esquerda, né? A pessoa diz e ainda acha engraçado. Olha, infelizmente, estamos numa das piores situações do mundo. Ô, Joel, o Mandetta, ele acertou circunstancialmente, porque ele fez todas as provisões, né? Ele falava que o pico ia ser em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro. Aí é fácil. Você faz todos os prognósticos, até um relógio errado, 2 vezes pelo dia, ele acerta. Aí é fácil, ele deu todas as provisões, todas as previsões. Osmar Terra errou no número de mortes, como todos erraram, do Imperial College ao Osmar Terra. Só que ele acertou o principal. Toda epidemia, independentemente de isolacionismos, tem um princípio, meio e fim. E a gente aqui no Brasil está chegando ao fim dela, pela questão da imunidade de rebanho. Na Suécia, que não fizeram nada, estão chegando ao fim dela, pela questão da imunidade de rebanho. Quem politizou a questão foi a oposição, o STF, que ceifou os poderes do presidente, que tinha razão. A gente tem que fazer um distanciamento social, um tipo de isolamento racionalizado dos mais frágeis e não trancar o Brasil inteiro de maneira uniforme, sendo que o vírus sequer chegou em algumas regiões. O presidente tinha razão, da maneira tosca, agressiva, incisiva, ele tinha razão. Quem politizou foi a oposição e quem perdeu foi a oposição. Viva Pazuello, viva Bolsonaro, Brasil, pela Adriles. sensatez em relação piores números de Querido, mortes isso é do mundo. azar. Isso não é uma briga política, isso não é azar, isso foi resultado de como é que você queria preservar as vidas? Incompetência na gestão. Não é de completa incompetência. Incompetência na gestão, completa falta de Na Argentina, você teve uma gestão isolacionista. Um presidente que incentivou a conduta mais irresponsável desde o primeiro momento, que incentivou cura mágica, e depois revelou que não tinha cura mágica. Qual cura mágica? Na Argentina, né? O que é uma boa gestão? Deixa eu te perguntar. Assim como o presidente populista do México. O que é uma boa gestão? Eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Boa gestão é o que fez países como deixa eu te falar, vou te dar um exemplo. Vietnã, a Argentina fez boa gestão? Alemanha, a Argentina fez boa gestão, meninão? A Suécia fez boa gestão? A Suécia não fez quase nada, gostosão. Eles estão super bem agora. Meninão. Deixa eu te falar uma coisa, espera só um minutinho. O que é boa gestão contra o coronavírus? A Argentina ficou 5 meses, está até hoje parada e está morrendo gente agora, meninão. A Suécia não fez nada. Não tá morrendo mais ninguém. Boa gestão, quando você não sabe o que fazer, não quer dizer nada. A Suécia morreu mais que a Finlândia e o PIB caiu mais. A Suécia tá pior. 8 países que morreram mais na União Europeia. Meninões. 8 países. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tá tudo calmo? Ô, Paulo.
tá? Deixa o Zé Maria falar. Zé, por favor, traz luz para esse debate, a gente agradece. Pois é, primeiro, Adriles, o Pazuello é general da ativa ainda e há uma pressão ali na caserna para que ele vá logo para a reserva, já está na hora de ir para a reserva mesmo. Depois da posse ele deve ir. Ô Paulo, acontece o seguinte, o Brasil descreveu uma trajetória, e primeiro eu vou copiar aqui o Augusto Nunes. Eu não entendo o que é pandemia sob controle, aí o Augusto... Seria uma pandemia onde as pessoas têm um número de vírus e distribuem, toma tantos para tal estado, toma tanto... Não existe isso. E o Brasil descreveu uma curva que mostra que realmente foi bem. Uma curva constante, em alta, mas protegendo os hospitais. É evidente de que quem adoece agora da Covid-19, ele tem muito mais chance de se salvar do que lá no início. Porque os médicos, os enfermeiros ganharam experiência de como tratar e tal, isso é evidente. Agora, o Osmar Terra acertou em tudo e está acertando quando ele diz que agora a tendência é de baixa pela imunização de rebanho. Ele foi secretário de saúde por 8 anos no Rio Grande do Sul e pegou pela frente o H1N1 e ninguém sabia exatamente o que era, então ele tinha essa experiência. O Mandetta descreveu para o presidente Jair Bolsonaro um cenário de horror, coisa assim de caminhão do exército catando corpos nas ruas, né? E o presidente não engoliu a isca e não entrou nessa paranoia de lockdown total, de fechar tudo. Ou seja, a normalidade não, mas também o fechamento não funciona. Veja bem, todos os que estão isolados aí acabaram também tendo acesso ao vírus. A palavra certa é esta, imunização de rebanho.